O Ritual da Meia-Noite. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Salvador, Bahia. Durante o carnaval, quando as ruas estão cheias de vida e alegria, um grupo de amigos decidiu explorar um antigo casarão abandonado no Pelourinho. O que começou como uma aventura divertida, logo se transformou em um pesadelo quando eles, acidentalmente, iniciaram um ritual sombrio. Agora, cercados por entidades das sombras, sua única esperança é sobreviver até o amanhecer. Prepare-se para uma jornada de puro terror em O Ritual da Meia-Noite. Capítulo 1. A exploração do casarão. Salvador fervia em ritmo de carnaval. As ruas do Pelourinho estavam repletas de cores, música e pessoas festejando sem parar. Porém, em meio ao caos carnavalesco, um grupo de 4 amigos decidiu buscar uma experiência diferente. Algo que fosse além da folia tradicional. Marcos, Luana, Pedro e Júlia, sempre curiosos por lugares abandonados, resolveram explorar um casarão antigo e decadente que ficava escondido em uma das vielas mais estreitas do Pelourinho. O casarão tinha fama de mal-assombrado. Diziam que era habitado por espíritos perturbados, mas essas histórias só aumentaram a curiosidade do grupo. Rindo e fazendo piadas para disfarçar o nervosismo, eles empurraram a porta de madeira que rangeu alto, revelando um interior escuro e empoeirado. A atmosfera mudou instantaneamente quando cruzaram o limiar da entrada. O ar dentro do casarão era pesado, quase opressor, e o silêncio contrastava com a música distante do carnaval. Marcos, sempre o líder do grupo, ligou sua lanterna e os outros fizeram o mesmo. Os feixes de luz revelaram um corredor longo, com paredes cobertas de musgo e quadros emoldurando rostos apagados pelo tempo. Vamos. Vai ser divertido, ele disse, tentando encorajar os outros. Mas conforme avançavam, o riso fácil foi substituído por um silêncio inquieto. Havia algo no ar, algo que parecia observar cada movimento deles. Depois de explorarem algumas salas vazias, repletas de móveis antigos e cobertos por lençóis empoeirados, encontraram uma porta que levava a um porão. Sem pensar 2 vezes, decidiram descer. O ar ficou mais frio à medida que desciam as escadas estreitas, e a escuridão parecia ainda mais densa. No fundo do porão, encontraram algo inesperado. Um altar antigo, coberto de velas apagadas e símbolos estranhos desenhados no chão ao redor. Pedro, curioso, aproximou-se e notou um velho livro de couro sobre o altar. Parece um livro de feitiços, disse ele, abrindo as páginas desgastadas. Deixa isso para lá, Pedro, disse Luana, sentindo um desconforto crescente. Esse lugar está me dando arrepios. Mas Pedro ignorou o aviso, folheando o livro até encontrar uma página onde símbolos familiares ao altar estavam desenhados. Sem entender o que estava fazendo, ele começou a ler em voz alta o texto que estava ali, suas palavras reverberando nas paredes do porão. No início, parecia apenas uma língua morta, mas então algo aconteceu. As velas ao redor do altar acenderam-se sozinhas, lançando uma luz macabra no ambiente. O chão começou a tremer levemente, e um vento gelado soprou pelo porão, embora não houvesse janelas ou aberturas. "O que você fez, Pedro?" gritou Júlia, apavorada. Pedro, chocado com o que estava acontecendo, deixou o livro cair no chão. As velas tremeluziram e então, de repente, o vento parou e o silêncio voltou a reinar. Mas aquele não era um silêncio comum. Era um silêncio carregado, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, aguardando algo. "Precisamos sair daqui", disse Marcos, tentando soar calmo, mas o medo em sua voz era evidente. Eles subiram as escadas rapidamente, mas ao chegarem ao andar de cima, perceberam que a porta pela qual haviam entrado estava trancada.
Pedro tentou forçar a porta, mas era inútil. Estavam presos. Foi então que ouviram o primeiro som. Não era um barulho qualquer, mas um sussurro, baixo e sinistro, que parecia vir de todos os lados. Vocês despertaram algo, disse Luana, sua voz tremendo. Precisamos sair daqui, agora. Mas não havia para onde ir. O casarão que antes parecia abandonado agora estava vivo. E algo dentro dele estava acordando. Capítulo 2. O despertar das sombras. O pânico tomou conta dos 4 amigos, enquanto os sussurros ecoavam pelo casarão. Marcos tentou mais uma vez forçar a porta da entrada, mas era como se estivesse cimentada no lugar. O casarão, que antes parecia apenas uma estrutura abandonada, agora estava pulsando com uma energia maligna, quase como se estivesse respirando. Cada canto escuro parecia esconder um segredo terrível, e os sussurros tornavam-se mais altos, como se algo se aproximasse. Precisamos achar outra saída, disse Júlia, sua voz carregada de desespero. Vamos procurar por uma janela ou outra porta. Sem outras opções, eles começaram a explorar o andar superior, onde as paredes pareciam mais estreitas e os corredores mais sinuosos, como se o próprio casarão estivesse tentando confundi-los. O ar estava cada vez mais pesado, e a sensação de serem observados era quase palpável. A luz das lanternas tremeluzia, lançando sombras grotescas nas paredes. De repente, Pedro parou diante de uma grande pintura pendurada no final do corredor. A tela mostrava uma cena perturbadora. Um grupo de figuras encapuzadas realizando um ritual ao redor de um altar, idêntico ao que eles haviam encontrado no porão. Isso é o que aconteceu lá embaixo, murmurou ele, sentindo um calafrio subir pela espinha. Vamos, Pedro, não temos tempo, disse Marcos, puxando-o pelo braço. Eles continuaram a andar até encontrar uma grande sala de estar, onde o som de sussurros se transformou em murmúrios mais distintos. As vozes, carregadas de ódio e rancor, pareciam vir do próprio ar, envoltas em uma energia negativa. No centro da sala, havia um grande espelho antigo, sua superfície embaçada, como se fosse um portal para outro mundo. Ao se aproximarem, as luzes das lanternas revelaram suas próprias imagens refletidas, mas havia algo errado. As figuras no espelho estavam ligeiramente desfocadas, seus olhos escuros e vazios, como se fossem versões distorcidas de si mesmos. Isso não é real, sussurrou Luana, mas sua voz tremia. De repente, as figuras no espelho começaram a se mover por conta própria, imitando gestos que eles não faziam. As imagens sorriram sinistramente antes de se dissolverem em sombras que pareciam atravessar o espelho. As sombras se ergueram da superfície do espelho e começaram a tomar forma. Eram entidades escuras, com contornos indefinidos, mas que emanavam uma presença opressora e maligna. "Corra!" gritou Marcos, mas seus pés pareciam presos ao chão. As sombras avançaram lentamente, suas mãos estendendo-se para eles. Júlia, em pânico, pegou uma das lanternas e jogou em uma das sombras, mas a luz atravessou a figura sem causar nenhum efeito. As entidades começaram a sussurrar novamente, mas agora as palavras eram compreensíveis. "Vocês nos acordaram. Agora devem pagar o preço." Pedro tentou abrir uma janela, mas as sombras bloquearam seu caminho, movendo-se com uma fluidez impossível. Eles estavam cercados, sem saída, e o terror estava começando a consumi-los. Marcos olhou para seus amigos, tentando encontrar alguma maneira de salvá-los, mas cada segundo que passava, as sombras se aproximavam mais. Foi então que Luana notou algo. Havia uma porta ao lado do espelho, meio oculta pelas sombras. "Ali a porta!" ela gritou, apontando. Eles correram para a porta, empurrando-a com todas as suas forças.
e, para seu alívio, ela se abriu, revelando uma escada que levava de volta ao porão. "Vamos, rápido!" ordenou Marcos, e todos desceram as escadas correndo. Mas ao chegarem ao porão, perceberam que haviam caído em uma armadilha. As sombras os seguiram, fluindo pelas paredes como um líquido escuro, e o altar, que antes estava apagado, agora brilhava com uma luz sinistra. As sombras começaram a cercá-los novamente, mas desta vez o porão começou a mudar. As paredes se fecharam e o chão se tornou instável, como se a casa estivesse tentando engoli-los vivos. Pedro, tremendo de medo, pegou o livro que havia deixado cair e começou a ler, desesperado para encontrar uma maneira de reverter o ritual. Mas as palavras no livro começaram a mudar, tornando-se incompreensíveis, e as sombras continuaram a avançar. Eles estavam encurralados, e a esperança de sobreviver estava se esvaindo rapidamente. Capítulo 3. O preço do ritual. O porão estava vivo, pulsando com uma energia maligna enquanto as sombras se fechavam ao redor do grupo. A sensação de terror era tão intensa que parecia sufocar, e cada segundo que passava aumentava a certeza de que não havia escapatória. Marcos, Luana, Pedro e Júlia estavam cercados, com o altar brilhando malignamente no centro, como se fosse o próprio coração daquela escuridão. "Não há saída", disse Júlia, sua voz quase inaudível pelo medo. As sombras pareciam se alimentar do desespero deles, movendo-se mais rápido, suas formas distorcidas e fluídas, como uma maré negra pronta para engolfá-los. Pedro continuava a folhear freneticamente o livro, mas as palavras estavam se transformando em símbolos estranhos, impossíveis de decifrar. "Não consigo ler", ele disse, sua voz trêmula. É como se o livro estivesse mudando, como se estivesse se protegendo. Marcos, que até então tentava manter a calma, percebeu que estavam sem opções. Olhou para o altar, onde o livro havia sido colocado, e para as sombras que o cercavam. Talvez devêssemos colocar o livro de volta", sugeriu, mas sua voz falhava. "Talvez seja isso que elas querem." "Mas e se estivermos apenas dando a elas mais poder?" perguntou Luana, sua mente lutando para encontrar uma solução enquanto o pânico ameaçava dominá-la. "E se isso as libertar completamente?" Não havia tempo para deliberar. As sombras estavam quase sobre eles, seus sussurros se transformando em gritos distorcidos, palavras de ódio e promessas de tormento eterno. Desesperado, Marcos pegou o livro das mãos de Pedro e o colocou de volta no altar, tentando reverter o que quer que tivessem feito. Para sua surpresa, o altar começou a brilhar mais intensamente, e as sombras recuaram por um breve momento, como se hesitassem. "Está funcionando!" gritou Marcos com uma mistura de alívio e medo. "Rápido, todos para o altar!" Eles correram para o altar, formando um círculo em volta dele. Mas assim que o fizeram, as sombras voltaram a atacar, desta vez com uma fúria renovada. "Não! Não está funcionando!" gritou Júlia, enquanto uma das sombras atravessava o círculo e agarrava seu braço. Ela soltou um grito de dor e horror ao sentir a presença fria e insuportável da entidade. Marcos tentou puxá-la de volta, mas era tarde demais. As sombras começaram a envolvê-la, e em poucos segundos ela foi engolfada por completo, desaparecendo em um turbilhão de escuridão. O grito de Júlia ecoou pelo porão, e então tudo ficou em silêncio. Pedro e Luana estavam paralisados de medo, mas Marcos, mesmo em choque, sabia que precisava agir rápido. "Precisamos desfazer o ritual", ele gritou, tentando ser ouvido acima do barulho das sombras que avançavam novamente. Mas então, algo inesperado aconteceu. O altar começou a tremer, e o livro se abriu sozinho, revelando uma página que brilhava com uma luz dourada. As palavras na página eram antigas, em uma língua que nenhum deles conhecia. Mas Pedro,
como que possuído por uma força desconhecida, começou a recitar o texto em voz alta. As sombras reagiram violentamente, girando ao redor do grupo, tentando interromper a recitação. Mas Pedro continuava, sua voz crescendo em intensidade, e o porão inteiro começou a vibrar com uma energia diferente. O altar brilhou ainda mais, e as sombras começaram a se dissipar, como névoa ao sol. Quando Pedro terminou de recitar o texto, houve um instante de silêncio absoluto. Então, com um estrondo ensurdecedor, o altar explodiu em uma luz ofuscante, e as sombras foram completamente destruídas. O porão tremeu como se estivesse desmoronando, e os 3 amigos restantes se jogaram ao chão, protegendo-se da destruição ao seu redor. Quando a luz se dissipou e o silêncio voltou, eles se levantaram, atordoados e feridos, mas vivos. O altar havia desaparecido, e com ele, todas as sombras. O porão estava agora em ruínas, mas a energia maligna havia sumido, deixando apenas uma sensação de vazio. Marcos, Luana e Pedro, ainda em estado de choque, se olharam, incapazes de falar. Haviam perdido Júlia, mas sabiam que tinham escapado de algo muito pior. Lentamente, subiram as escadas, encontrando o casarão abandonado como havia sido antes, uma estrutura empoeirada e em ruínas, mas sem a presença opressora de antes. Ao saírem pela porta, que agora estava destrancada, o som do carnaval voltou a seus ouvidos, um contraste marcante com o terror que haviam vivido. O sol começava a nascer, banhando o Pelourinho com sua luz dourada, e eles souberam que haviam sobrevivido. Mas a vitória teve um custo alto. E enquanto caminhavam em silêncio pelas ruas ainda desertas, sabiam que nunca mais seriam os mesmos. O que haviam despertado naquele casarão era antigo, poderoso, e embora tivessem conseguido escapar, sabiam que algo escuro ainda espreitava nas sombras, esperando por sua próxima oportunidade.